Olá, nutricionistas do Brasil, poderosas e poderosos. Hoje eu estou aqui com um representante do sexo masculino no NutriPod, do meu consultório de sucesso. Pedro Cake, veio representar? Opa, tamo aí. Homem é poder também pra gente aqui no Kiwi Lab, no meu consultório de sucesso. Essa discussão é uma discussão geralmente bem fervorosa sobre a relação. E aí, eu quero que o Pedro responda pra gente. Pedro, é possível uma relação entre a indústria e o nutricionista? Sim, é super possível e acho que é necessário também. E esse, inclusive, é o nosso tema do podcast, né, Cíntia? Exatamente. Como vocês sabem, além do meu consultório de sucesso, de todos esses projetos do Kiwi Lab, eu tenho uma Equilibrium Latam, uma empresa que tem uma atuação forte na área de qualidade de vida, mas também em inovação de alimentos. Falando, às vezes, para a indústria, um pouco nem sempre do que ela quer ouvir, mas que tem que trazer mais nutrição para o seu coração, para o centro de inovação. E depois que isso é feito, é levado para os nutricionistas de uma forma, na forma de comunicação. E o Pedro tem uma longa história aí comigo, Pedro, mas conta aí a sua trajetória, não só com a Cíntia aqui do Kiwi Lab, que, aliás, ele teve um pezinho no Kiwi sim, mas eu vou deixar o Pedro contar pra gente. Tive um super pezinho no Kiwi, a Cíntia me ajudou muito na minha carreira também, mas eu acabei formando na USP de Ribeirão Preto, né? Acabei formando em 2011, e quando eu me formei, acabei entrando na área de marketing, foi uma área que eu sempre quis atuar, né? Então, eu acabei entrando no marketing do Saint Marché e atuava lá muito na parte técnica do marketing e estava sentindo um pouco falta da questão da nutrição mesmo, né? De tudo que o Saint Marché, gente, só para quem não conhece, é uma grande empresa de varejo, de supermercado, bem selecionada aqui de São Paulo, com aqueles produtos bem gourmets, bem saborosos, e até tem um pilar de nutrição forte também, né, Pedro? Tem bem forte. Inclusive, entrei lá para falar um pouco disso, mas era bem raso, né? Eu não estava exercendo a nutrição com tudo que eu aprendi na faculdade. E aí teve a oportunidade de trabalhar na Equilibrium justamente para atuar nessa parte de marketing e nutrição junto com os profissionais da saúde, que foi praticamente a minha escola aí, né, Cíntia? Depois eu atuei um tempo na Danone e depois da minha trajetória eu acabei tirando um pouco o pé tão forte da nutrição e acabei atuando mais na parte de marketing mesmo. Então, passei pela Inexplorato, que é uma curadoria de conhecimento, é um projeto muito diferente também. E aí foi aí que eu resgatei o Pedro. Ele estava fazendo uma curadoria de conhecimento das coisas mais revolucionárias de desenvolvimento humano. E eu falei, Pedro, eu estou montando uma escola de nutrição, de empreendedorismo para nutricionistas e quero você junto comigo. E aí a gente começou a projetar, a desenhar estratégia, pesquisa, muita coisa boa. Por isso que se o Kiwi tem também hoje todo esse DNA revolucionário, o Pedro participou disso aí. Mas agora o Pedro está numa empreitada diferente, em startup, não é mesmo, Pedro? Exato. Indústria de alimentos que vem com o propósito de trazer mais nutrição. Aí a gente gosta, né, Nutris? Conta pra gente, Pedro. Exato. Depois que eu participei do Kiwi, acho que o meu próximo desafio foi realmente trabalhar na startup. E hoje eu estou na startup que se chama MaisMu. Ela nasceu justamente com esse propósito para a gente conseguir democratizar uma alimentação saudável para as pessoas. Então, a gente saiu da primeira ideia para mostrar que do whey protein, para mostrar que o whey não é bomba, né? Que no imaginário da população foi construído que o whey é para o boladão da academia, que só quem faz academia que pode tomar. E aí a gente teve esse insight de mostrar que o whey é só uma proteína, não é um hormônio, não é um anabolizante, né? Então, como que a gente consegue comunicar isso para as pessoas e deixar ele mais democrático? Então, tem até aqui um produtinho, assim, ó, a gente foi um dos primeiros, né? Que colocou a vaquinha para mostrar que é uma proteína do leite, não é um hormônio. Isso daqui é até um especial de Natal, tem o meu nome aqui. Você fala, eu visto a camisa, olha lá a minha aqui também, que é meu snack da tarde aqui foi MaisMu também. Obrigada por enviar para mim e eu sou fã dessa marca desde o surgimento. Exato. E está sendo super legal que a gente está conseguindo aí democratizar bastante essa categoria, né? Acho que a indústria como um todo vem fazendo isso também. Mas nós somos um dos primeiros e é muito legal quando você é o primeiro porque você fica com essa responsabilidade da inovação, né? Acho que principalmente na questão da comunicação. E isso não seria possível sem um background de nutricionista, porque a própria MaisMu, ela nasceu com um Nutri, né? Então sempre deu todo esse background, porque a parte de suplementação existe muito mito, muita coisa que se recomenda e geralmente não tem muito efeito, então a gente sempre evitou de tentar desenvolver produtos nesses pilares e falar disso também.
E, ao mesmo tempo, a gente sempre esteve muito próximo de nutricionistas para ajudar a gente aí no desenvolvimento do produto e na forma como a gente deve se comunicar, né? Obviamente que o background de nutrição me dá muita vantagem quando eu me comparo com outro profissional do marketing, mas eu não atuo na área de nutrição, né, clinicando, praticamente desde a época que eu formei. Então, estar sempre atualizado com esses profissionais é essencial para que a gente consiga inovar e trazer produtos cada vez mais saudáveis e democráticos para a população como um todo, né? Muito bom. Então, quer dizer que vocês atuam de forma colaborativa, assim como a Equilibrium faz isso para muitos projetos, muitas empresas, tanto na área de qualidade de vida, que é um trabalho corporativo de atendimentos, mas a gente faz também muito forte essa parte de inovação. E por isso que eu te convidei, eu queria que você falasse um pouco como é que é esse processo, como é que um nutricionista de consultório consegue estar mais perto das marcas, porque eu sei que também existe muito receio. Depois a gente vai falar aí das barreiras, até de como trabalhar de uma forma ética dentro da indústria, que é o seu caso, ou com a indústria, que é o caso do seu caso, trabalhando com as nutricionistas, ou com quem está nos ouvindo aqui, ou assistindo, porque a gente também está no YouTube, como lida com isso de uma forma aberta, para se sentir, para estar atualizado, mas também de uma forma ética, porque é possível sim, senão não teria uma empresa com vários nutricionistas, que uma das atividades, né, é fazer isso de forma cadastrada, certinha, mais de 18 anos lá no CRN. Né? Exato. Mas como é que é essa colaboração? Eu acho que na Mais Mu a gente atua de uma forma muito, muito boa, porque temos 2 nutricionistas lá, que sou eu e o Anderson, né? O Anderson, eu toco a parte de marketing, então um nutricionista toca a parte de marketing, outro nutricionista toca a parte de produtos, né? Então tem tudo a ver, né? A gente se conversa muito, a gente lê tendência de mercado, a gente vê o que está acontecendo lá fora, mas bem ou mal, uma coisa que é muito quente é o que acontece no dia a dia dentro do consultório desses nutricionistas, né? Então, acho que até é uma questão que a gente trabalhou muito forte, né? Quando a gente fez o QI Lab, que é a questão do design thinking, que é ouvir o consumidor. Nesse caso, também ouvir o nutricionista é fundamental, porque muitas vezes isso em marketing é fundamental, né? Quando você cria uma campanha com a minha visão de mundo, Pedro, e não da minha persona, eu estou tentando fazer coisas para mim e não para o meu público. Parênteses, vocês estão vendo que o Pedro está falando aqui do mundo dos negócios e que a gente eu trago muito para eles no consultório, no meu consultório de sucesso, mas também nas lives abertas aqui, a importância de uma marca, e você é uma marca, Nutri, trabalhar na construção da sua persona, conhecer bem ela, para falar de forma assertiva, para trazer as mensagens, é fundamental isso, né, Pedro? Isso vem do design thinking, mas é vivo nas empresas hoje, conta mais. Para um negócio ser verdadeiro, acho, né, Cíntia? Acho que a Mais Mu, ela vai bem porque é isso. A gente escuta bastante consumidor, os nossos stakeholders, né? Então, os nutricionistas são os stakeholders. E a gente faz aquilo que a gente acredita mesmo, né? A gente não está fazendo para tampar o buraco. Então, ou porque é na moda e a gente tem que falar desse tema porque está na moda. Então, a gente faz as coisas que a gente realmente acredita e sabe que são importantes para a empresa e é importante para o nosso consumidor. Mais uma vez, né, de nada adianta eu trazer uma coisa que eu, Pedro, acredito, os principais consumidores da Mais Mu são mulheres, né? E se eu não ouvir elas, eu tô sendo totalmente enviesado pelo meu mundo, que é totalmente diferente do delas. E o mesmo acontece dentro do consultório, né? Eu não tô lá dentro, eu não sei o que acontece, eu não sei quais são as dores que os pacientes levam para esse nutricionista e, às vezes, quais são os problemas que esse nutricionista está enfrentando e quais opções ele poderia ter para ajudar, né? Por exemplo, no mundo de whey, de snacks saudáveis, uma coisa que a gente escuta muito de nutricionista de consultório falar, putz, eu preciso de um snack saudável fitness, que não tem, só tem doce, é tudo doce, né? Então ajuda a gente com isso. Então, são esse tipo de insights que a gente até vê no relatório de tendência, mas quando a gente vê que isso realmente está acontecendo no dia a dia e que a gente realmente pode ajudar os nossos consumidores, os nossos parceiros com isso, corta o trabalho em 10 anos, assim, né? Porque, putz, você conseguiu aí uma informação de ouro que você não conseguiria se você ficasse fechado no seu quarto lendo relatório de empresas que fazem pesquisa de mercado, né? Portanto, nutricionistas poderosos aqui do QI Lab, vamos exigir aí ou participar dessa conversa com a indústria, mostrando as nossas necessidades. O paciente quer conveniência muitas vezes, mas ele também quer naturalidade, ele quer um clean label, ele quer algo que a gente quer para ele, né? Algo que faça bem
Então, a gente precisa conversar mais, abrir esse diálogo. E existe uma certa barreira em alguns momentos, Pedro? Como é que você sente assim? Você que vem aí de dentro de uma indústria, de uma multinacional, você veio de dentro de uma consultoria e agora está dentro de uma indústria brasileira bem revolucionária. Existe diferença nesse sentido? Você acredita que o nutricionista está mais aberto ou vocês mesmos estão mais abertos quando é uma empresa mais jovem para conversar e tem um caráter de inovação e de mudança? Porque eu sei que vocês mudaram muita coisa aqui a partir desses insights que os nutricionistas trouxeram. O que pode melhorar nessa relação? E o que você deixa de dica para essas nutricionistas que estão nos ouvindo aqui nesta relação colaborativa? Eu acho que o mais importante é isso. Você pega uma multinacional, ela vai acabar fazendo pesquisa de mercado com essas gigantes do mercado que, né, enfim, fazem pesquisa com consumidores, inclusive pagam milhões de dólares. E acho que até na questão de startup a gente meio que se vira e é muito verdadeiro, como eu falei, né? Então, a gente quer saber de pesquisa, a gente lança no Instagram e os nossos consumidores respondem com um número gigantesco de respostas. E o mesmo acontece com os nutris, né? Obviamente que às vezes existe a resistência, porque, putz, eu não posso recomendar o seu produto por toda uma questão de ética. E eu, com background de nutricionista, sei também das restrições que a gente tem, né, para fazer essas coisas. Mas também, às vezes, mostrar que tem algumas opções, mostrar quais são as opções possíveis que dá para se incluir no dia a dia. E também não é uma coisa totalmente que a gente quer empurrar para o goela abaixo. Acho que tem que ser, como eu falei, tem que ser verídico, né? Acho que tem que ser uma relação verdadeira. Esse é o mais importante. Você adiantou aí uma das próximas perguntas que eu tinha, que é justamente isso, né? Nesse trabalho de comunicação, existe muita dúvida. Se eu fizer isso, eu estou infringindo o código de ética, se eu estiver recomendando, né? E aí, gente, uma das orientações que eu deixo para vocês, que é como eu oriento também minha equipe, como sempre fiz, é você ter vários mockups desses alimentos que te visitam, você estuda, você fica antenado, você guarda aqueles que você acredita que tem um bom perfil nutricional e você deixa na tua estante de mockups de alimentos. E eu tenho até hoje isso, até por conta do caráter de inovação, dentro do escritório físico da Equilibrium, existe isso, né? Muito legal. Você conhece a nossa estante de pesquisa. Tudo que a gente comia, a gente guardava e colocava ali para estudar, né? Perfil nutricional, ter referências. Então, você deixa ali, quando o paciente vem e ele busca um snack, ele busca algum suplemento, busca algum produto, ou você acredita que pode ser interessante para ele como opção, você pode perguntar, usando aí toda a tua habilidade de comunicação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vem falando ali daquele café da manhã corrido, ou daquele lanche pré-treino que nem sempre dá vontade, você consegue fazer e que te deixa instável, né? Te traz uma certa instabilidade emocional, porque você acha que já está errando aí. E se eu te indicar algum desses produtos, como se a gente imaginasse que isso aqui fosse uma gôndola, eu posso te orientar em relação a isso? Ou seja, você pedir licença, né, desse paciente para comunicar. E ali lá você tem vários. E aí ali você, né, até pode fazer um exercício com ele. Vai lá na gôndola e escolhe algum desses. Ah, bacana, você trouxe o produto A, mas olha, também tem produto B e produto C. Esse aqui em particular tem uma vantagem. Aí você vai discutir com aqueles produtos, né? E, gente, isso é trabalho de informação nutricional. O paciente faz isso sozinho e você está ajudando ele a fazer de uma forma técnica, sem aconselhar, sem prescrever, sem dizer, olha, esse aqui que você tem que tomar. Né? Às vezes tem um produto tão único na sua estrutura que você pode sim colocar porque não tem concorrente, não tem, né, um produto igual. Enfim, eu só estou dando aqui a forma mais perfeitinha de você fazer sem infringir nada. Né? Então, a gente não precisa ficar com aquele medo, aquele receio tão grande dos produtos. Estudá-los faz parte da nossa atualização, né, Pedro? Exato. E eu acho que a palavra comunicação é muito importante, né, Cí, também, porque como eu sou nutri, como o Anderson também é nutri, como a gente escuta muitos nutris, a gente sabe que na população geral existe aquele mito, assim, acabei de treinar, tem que tomar whey protein. Estou falando whey protein porque é o principal, né? Mas escutando os próprios nutris e o que a gente acredita como nutrição, apesar da gente estar dentro da indústria, a gente fala, você acabou de treinar, você vai jantar, você não precisa tomar whey, tipo, você está fazendo besteira, não faça isso, né? A gente comunica isso porque mais uma vez, é o que a gente acredita que é verdadeiro e é o que a gente acredita como marca, o que a gente quer passar para a população, descomplicar isso, né? Que nem teve uma vez, aí você vai saber melhor do que eu se a gente falou besteira ou não,
Mas eu e o Mulin, a gente tinha um quadro que a gente ia... Pera lá, que agora ele deu uma pegadinha. Edita isso aí, Vini. Agora ele revelou a identidade do Anderson. É o Mulin. É que o Mulin, o Anderson, ele trabalhou com a gente também. Eu adoro trabalhar com esses homens, gente. Revolucionário. Tudo cria da Cíntia. Mas eu e o Mulin, a gente tinha um quadro que a gente ia no mercado e falava, né? Muito dessa questão que você acabou de falar, né? Putz, tá no mercado, como é que eu escolho? A gente via que muito do que os nutricionistas e do que os nossos consumidores falavam, tipo, eu tô no mercado, eu não sei, tipo, não sei ler tabela nutricional, tem 1 bilhão de opções, tem que eu faço da vida, né? E mais uma vez, uma coisa que a gente estudava muito de Nutris e o que eu e o Anderson, a gente acredita muito como também na parte de nutrição, a gente fez um quadro que era perto do Natal, né? Se era festa de final de ano. E o que uma indústria, talvez, de saudável falaria, né? Que vende whey, por exemplo. A gente não vende só whey, mas, enfim. Falaria assim, antes de ir pra ceia, tome um whey, que aí você vai se sentir mais saciado e você vai colocar menos o pé na jaca, né? Tome cuidado com o álcool. Aí eu e o Mulin, a gente foi lá e falou assim, e aí, Mulin, quais são as opções saudáveis? Ele falou assim, mas Pedro, é Natal. Eu falei, sim. Então vamos aproveitar, vamos enfiar o pé na jaca. E a gente começou a falar opções não saudáveis, né? A mulher falava, pede sorvete com panetone, coloca na chapa, né? Porque a gente entende que se o cara, se a pessoa ela tem uma alimentação saudável, ela se perpetua, né? Ao longo da vida dela, não vai ser o Natal que vai fazer ela engordar. Né? Tem uma famosa piada, né? Que o que muda na sua vida, que, sei lá, faz você engordar e emagrecer, não é o que você come entre Natal e Ano Novo, mas sim entre Ano Novo e o próximo Natal. Exato, exatamente. E de onde a gente tirou esse insight? Dos nutricionistas, né? Conversando com eles, trocando ideia. Então, eles ajudam a gente não só na questão de desenvolvimento de produto, mas a gente também ajudam a gente na questão de comunicação. Porque é isso, a gente, como você bem falou, né? A gente tem que conhecer bem a persona. A gente está fazendo um produto porque a pessoa está pedindo aquilo. Então, para a nossa população cada vez mais exigir produtos saudáveis, o nutricionista tem um papel fundamental nessa educação, né? Então, quanto mais educação, mais eles vão exigir isso da indústria e mais a indústria vai ter que se modelar. Porque se eles não tiverem esse conhecimento, a indústria vai continuar vendendo a porcaria, porque é o que eles não têm conhecimento e vão querer, né? Essa foi a nossa escolha, né, Pedro? Fundamental nisso. A gente escolheu participar. Tem, acho que, espaço para todo mundo. Tem um espaço para o ativista, né, que vai lá e faz um ativismo com algumas indústrias. Acho que é uma cadeira que a pessoa pode sentar. A cadeira que a gente escolheu sentar é uma cadeira... A do Pedro é diferente da minha cadeira é de incomodar, é de cutucar para olhar para a nutrição, né, de uma forma cada vez mais positiva, como estratégia de negócio, para olhar para os nutricionistas como um profissional importante e relevante para que eles... trabalhe nessa comunicação, né, trazendo informação de valor para os nutricionistas e também fazendo esse caminho aí de nos ouvir. E o Pedro foi lá para dentro da indústria, né, Pedro? Exato, exato. E, mais uma vez, né, eu acho que o fato de eu ser nutricionista, eu tenho uma vantagem muito grande em relação a outros profissionais do marketing por causa desse background. Mas até quando a gente próprio trabalhava, quando eu trabalhava na Equilibrium mesmo, até nas outras empresas que eu trabalhei, que você tinha profissionais do marketing numa indústria de alimentos que não entende a nutrição, nossa, para eles ouvir a opinião do nutricionista é mega valioso, porque são os especialistas, é quem estudou sobre o negócio, é quem sabe de tendência, é quem sabe diferenciar se isso é uma moda ou uma tendência, que é uma grande dificuldade da indústria, né? Então isso é... Aí eles ouvem bastante a gente, acham a gente o máximo, mas na hora H... nem todos fazem aquilo que a gente fala para fazer, né? Mas a maioria tá fazendo, gente. Eu acho que essa pandemia também veio para mostrar que nutrição é fundamental como componente de saúde. As pessoas e os consumidores querem cada vez mais isso. Agora vamos quebrar, de repente, a conversa aqui de um outro caminho, Pedro. Se alguém que tá ouvindo aqui, porque é empreendedor, a gente já falou da sua trajetória incrível de diferentes frentes aí, varejo, curadoria de conteúdo, escola de empreendedorismo comigo aqui, empresa multinacional e agora startup. Se esse nutricionista que tá aí, de repente, começou a ficar com uma pulguinha atrás da orelha e fala assim, cara, eu tô no meu consultório, quero me relacionar mais com essa empresa. Eu falo que o céu é o limite para o nutricionista, que a gente pode fazer muita coisa diferente, mesmo estando no consultório, né? Eu nunca abri mão do meu consultório para ter meu restaurante, para ter minhas consultorias, para ter um monte de coisa. Depois esse consultório virou corporativo, mas eu nunca abri mão disso. Então,
se ele quer fazer esse trabalho mesmo, assim, até como aqui a gente fala muito sobre aumentar a renda, né? Aumentar o que é possível fazer nesse sentido? Existem hoje jobs. Eu sei a resposta, né? Porque eu trabalho com isso. Cuidado aí, vai ser minha concorrente lá. Mas a gente não concorre, a gente amplia o mercado. Responde para elas aí, o que seriam as primeiras portas de entrada dentro dessa necessidade? Pode até fazer um currículo, né? E ir trabalhar mesmo na indústria 100%, mas o consultório vai virar segundo plano. Aqui a gente ensina no QLab para o consultório virar um primeiro plano e ter outros adicionais, né? Sim. Conta aí o que você acha. Acho que é isso. Acho que conforme vocês vão fazendo a carreira da nutrição também, a gente vê as nutricionistas que têm um destaque. Por exemplo, tem as nutricionistas que vão ajudar a falar a mensagem para outros nutricionistas, né? Então isso é uma porta de entrada. Nutricionistas que têm um conhecimento muito específico em um assunto, por exemplo, probióticos, é uma expert nisso, então muitas vezes as indústrias que trabalham com isso vão querer ouvir ela, tipo, até para o que os outros artigos estão falando, será que a gente consegue fazer uma palestra para educar um pouco as pessoas sobre esse assunto? Acho que tem essa questão também, um pouco hoje do que a Equilibrium faz, né? Que acho que é entender um pouco do mercado e ver quais são as inovações para melhorias de produto mesmo, né? Acho que não só pensando na questão nutricional, mas pensando na questão comportamental também. Pensar que é um humano que está consumindo isso e não, né, tipo, um número. Então, isso tudo, eu acho que são portas... bastante a comunicação, né? Exato, a comunicação. Muitas vezes a indústria tem uma grande dificuldade de desmiuçar, de uma forma simples, uma comunicação que é técnica, né? E muitos profissionais também têm, né? A gente sabe disso, assim, né? Muitos profissionais também têm essa dificuldade. Mas os poderosos aqui do NutriPod, eles já estão mudando isso, porque eu falei que a gente vai ter cada vez mais revolucionar isso e ensinar nutrição para o Google. É a minha missão aqui com eles em termos de conteúdo. É isso, porque a grande barreira é a comunicação, né? Como que você explica uma coisa que é tão técnica de uma forma simples que as pessoas consigam entender, né? Então isso também eu enxergo não só o desenvolvimento de produtos, mas também a comunicação, um grande pilar que as nutricionistas podem começar a desenvolver essa habilidade para conseguir aí trabalhar em conjunto com essas empresas. E aí eu vou dizer como eu comecei, né, gente? Eu comecei trabalhando nas empresas, com a área de qualidade de vida, atendendo pacientes dentro de empresas. Depois montei equipe, depois montei oficinas e estava ali numa área muito voltada para a natureza do consultório. De repente eu me vi dando palestra para levar mensagens chaves para as pessoas de dentro da empresa sobre a natureza de produtos mesmo. Então, eles queriam lançar, por exemplo, um isotônico, uma bebida X. E aí eu trazia toda a ciência da nutrição e vendia esse conhecimento, mas não como um fomento apenas da área de qualidade de vida. Eu vim dali, mas eu ampliava esse horizonte. Então, é bacana vocês abrirem as portas do consultório, né, e entender quais são as outras oportunidades. Eu ia para os restaurantes, das empresas, das indústrias, gerar projetos também, de melhoria para o funcionário, e lá eu fazia questão de aparecer, de estar presente, de repente dali virar uma palestra. Então as pessoas me conheciam, quando elas queriam desenvolver produto, elas queriam quem? Pô, aquela nutricionista lá que fala diferente. Então é atravessar caminhos. Você pode gerar um conteúdo, hoje o mundo vai viver de conteúdo. Então gerar um texto, gerar um suporte, né? Sempre cuidando da ética, falando sempre da ciência por trás da marca e não do produto em si. Quem fala do produto em si é sempre a própria marca. Mas olhar para isso como oportunidade, né? Muito bom. Exatamente. Eu acho que uma grande oportunidade, assim, que acho que nós como marca, a gente tenta trabalhar isso, mas como você mesma falou, né? As nutricionistas, elas são as marcas dela, né? E o que a gente acredita muito, acho que você já deve ter falado bastante disso, que é o Golden Circle do Simon Sinek, né? Que a gente falar dos aspectos funcionais, até quando você está atendendo a pessoa, tipo, isso é importante para ser a base e você não ter um teto de vidro e se falar uma coisa sendo que seu funcional não entrega aquilo, né? Mas se você conseguir fazer essa comunicação que se conecte de uma forma verdadeira com o que a pessoa está sentindo, isso daí, como nutricionista, você já está anos-luz na frente de outros profissionais que vão tratar as pessoas como robôs, né? Não como pessoas. Então, acho que essa é a grande sacada, né? Como uma marca, pelo menos como a gente tem estudado bastante de marca, a gente não ficar só preso nessa questão fria, né? Mas entender realmente a pessoa que está do outro lado e como que a gente consegue ajudar ele
no final do dia. Se a pessoa quer emagrecer, o que significa emagrecer para ela, né? Não é só perder peso, mas com certeza tem uma coisa ali por trás que tem muitos outros significados. E se você conseguir se conectar com a pessoa nesse nível, puta, ela não vai te trocar por nada, né? Porque o outro fulano vai passar até, às vezes, uma dieta mais restritiva, mas e aí? Tipo, não funciona de uma forma verdadeira, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Vocês entenderam porque a pessoa tá lá, mas ela já foi kiwi. Parece eu falando, não parece assim, não parece a minha versão masculina falando, gente? É isso aí, a gente tá muito alinhado dentro disso. Parece realmente a Cíntia falando na aula para elas. Legal. E eu tenho um exercício que eu falo com os nutricionistas dentro da aula, que eu falo assim, pensa numa marca, se você fosse uma marca, e até pensa numa marca de alimentos, porque a gente tem muita intimidade com marcas de alimentos, que marca você acredita que seus pacientes diriam que você é? E aí, quando ele fez a analogia, né, do Mais Mu, da marca que tem um DNA pautado em cima do ser humano, é muito aquilo que eu quero que vocês sejam, né? Nutricionistas que saibam que ali do outro lado não tem apenas um corpo funcional, precisando de carboidratos, proteínas, whey, vitaminas e minerais. Mas tem uma pessoa que de repente tem medo de tomar o meu suplemento, então essa pessoa tem que conversar de uma forma mais agradável comigo. E aí vem a vaquinha de óculos, que legal, vem uma cor forte que me dá uma sensação de diversão. Então a expressão da marca, então quem quiser fazer esse exercício aí, dá uma sapeada no Instagram da Mais Mu, porque eu acho que é uma marca que, segundo o que o Pedro falou, transfigura muito o que a gente propõe para vocês também, né? Desmitificar a linguagem, traduzir numa gostosa. Que mais, Pedro, que a gente poderia fazer de analogias? Vamos pensar. Acho que a comunicação é a maior barreira, como que você se realmente conecta. Acho que tem um lado humano, né? Acho que com os nutris isso é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque são os nutricionistas. Mas a gente entende que não é uma marca falando com uma pessoa, são pessoas falando com pessoas, né? Então... Mas isso, por exemplo, se a pessoa tem um consultório e quem está atendendo é a secretária, tipo, essa secretária ela tem que ser humana, né? Ela não pode falar, não, vai cancelar, então já era, adeus, tipo, relacionamento zero com o cliente. Uma coisa que está crescendo demais, se falam que que vai ser até mais forte que marketing digital, é Customer Experience, né? A experiência que você passa para o cliente, que lá atrás as pessoas podem achar que é o saque, né? Então deu um problema, você ligou para a empresa, ela resolve, mas não é. Você se antecipar em relação ao problema, então já viu que vai dar problema, você já resolve para o cliente não ter o estresse. Como que tudo aqui, porque é aquilo que a gente fala como Mais Mu, né? Puta, a gente está aqui falando que é super legal e a hora que a pessoa vai ter uma relação com a gente é duro, burocrático, chato. Então a gente está sendo totalmente contradizente do que aquilo que a gente comunica do que é, né? Então às vezes para o nutricionista também isso é importante, porque às vezes ele pensa, não, mas no meu Instagram aqui eu falo que o pessoal é de boa, mas pensa com todo mundo que trabalha com você, né? Será que está todo mundo na mesma página? Né? Se uma pessoa está sendo grossa com os seus pacientes, ela tá, no fim do dia ela está queimando a sua marca também. Então isso é uma coisa que a gente super toma cuidado também. E aí eu vou entrar numa questão super delicada que a gente está vivendo agora, que é essa invasão digital, né, Pedro? E aí os nutricionistas têm como plataforma o Instagram, o inbox do Instagram e tudo isso. Vocês também têm como uma plataforma importantíssima o Instagram, né? Sim, super importante. E como é que é esse limite, né? Como marca, eu gostaria de a gente fazer esse paralelo, porque eu falo, gente, você tem que responder o inbox, mas muitas vezes eu mesma tô ali, às vezes eu deixo passar eu volto, né? Porque eu gosto de ter essa comunicação pessoal com os meus alunos que contratam a Cíntia, então eu gosto de mandar, né, ter uma conversa muito mais próxima. E uma marca, né? Como é que funciona? E eu falo, não dá para você, nutricionista, mandar, podemos confirmar a sua consulta amanhã às 14 horas. Não, né? É ligar e falar assim, olá, olha só, tô te esperando aqui amanhã, já me preparei, tô muito feliz que vou te ajudar nessa tua fase de vida. Então, a gente vai mudar essa chavinha. Mas a nutricionista é sozinha, muitas vezes. E vocês, como startup, às vezes eu sei que vocês põem a mão na massa, mas também tem a questão da agência que ajuda vocês. Como é que tá esse momento de invasão digital que as pessoas escrevem para você no sábado, no domingo você não respondeu, elas estão pé da vida com você? É muito interessante essa pergunta, assim, até porque a Mais Mu ela vem crescendo muito, né? Então o número de mensagens que a gente está recebendo está dobrando também. Então, cada dia parece que a gente precisa contratar mais pessoas para suprir essa demanda. Eu acho que no final do dia é isso que você falou, a autenticidade, é a palavra do jogo, assim. Se você é uma nutri que é divertida, seja divertido na hora que você responde. Se você é uma nutri mais séria, seja mais séria, né?
Porque a pessoa tá vendo você ali falar e ela tá se conectando com isso. Não, acho que é importante o nutricionista ser sério, porque é um assunto delicado, então eu quero ter a pessoa mais séria. E vão ter pessoas que vão se conectar com você. O que a gente fala na Mais Mu é sempre, a gente não quer ter todos os consumidores, a gente quer ter os consumidores certos que se conectem com a gente, né? Então, por exemplo, a gente tem essa comunicação toda descontraída, tem vários boladões de academia, que era justamente o que a gente queria cortar, que falam que a gente é bobo. E a gente fica feliz, a gente não acha ruim, né? A gente não quer essas pessoas como consumidores. E você, como Nutri, tem que pensar nesse lado também. Então, se você é uma pessoa divertida e engraçada e você acha que você consegue quebrar barreiras, colocando graça, sei lá, em tabus que as pessoas têm, por exemplo, sei lá, o cocô é um mega tabu, né? Se você consegue falar isso de uma forma descontraída e divertida e as pessoas falam, meu, essa nutricionista é demais, olha, ela consegue falar tudo de uma forma simples, me identifico. Você tem que ser assim também no Instagram. E acho que isso é uma coisa que a gente fala também, porque sim, as pessoas mandam mensagem pra gente no sábado e no domingo, e a gente não responde, porque a gente não trabalha de sábado e domingo, e tá tudo bem, né? Então, se você for verdadeiro e falar que, tipo, gente, sábado e domingo não vai dar, aí tá tudo bem, mas tem que ser verdadeiro. Agora, se você fala assim, não, sábado e domingo vou estar aqui também pra vocês, não sei o que lá, aí você tem que responder de sábado e domingo também, né? Porque senão você não vai estar sendo verdadeiro. Então, no final do dia é isso, tudo que você fizer, se você realmente acredita, se você realmente está se conectando com o seu paciente, e se é uma coisa que transmite você, é só ser você mesmo que vai dar tudo certo, né? Não precisa imitar a pessoa que está fazendo um negócio que às vezes dá certo, só que não tem nada a ver com você, porque no final é isso, você é uma marca. Existem marcas que são sérias, existem marcas que são divertidas. 99,9% das marcas de saúde que falam de alimentação saudáveis são sérias, e na nossa opinião são sérias e chatas. A gente tenta ser divertido, uma comunicação descontraída, né? Dá certo pra gente. Assim como também a outra comunicação dá certo para os nossos concorrentes, né? E é isso, é uma questão de você ser autêntico, para você se conectar com as pessoas que você realmente quer trabalhar, né? Falou tudo, nutricionista poderoso aí do marketing. Pedro, super obrigada pela aula, praticamente, né? E por conhecer melhor a sua trajetória e por trazer, eu conheço já, mas trazer a sua trajetória diferenciada aí para os nutricionistas. E quem quer conectar com a Mais Mu e com o Pedro, como é que pode fazer? A gente tem o nosso site, né? lojamaismu.com.br, tem o Instagram também, MaisMu, você vai encontrar lá é a nossa principal fonte de comunicação também, que a gente se conecta com as pessoas. E se alguém quiser também trocar uma ideia pra gente conversar, tem o meu e-mail, que é pedro@maismu.com.br, que é super disponível. E foi um super prazer participar aqui desse bate-papo com essas super nutricionistas aí que estão ajudando a gente a revolucionar essa área, né, assim. Com certeza. Vem no nosso foguete, que a gente te enche de poder, nutricionista, pra gente escalar lá, fazer o nosso moonshot. Tem turbulência sim, mas o que faz um bom piloto não é um voo tranquilo, é essa turbulência que a gente aprende a pilotar melhor, né? Não dá aquelas pivotadas, piruetas e pilota melhor. Então, muito obrigada, Pedro, um beijão. Sim. Fica com a gente porque toda quinta-feira é dia de NutriPod, o poder dos nutricionistas de revolucionar a sua carreira aqui no QILab, projeto Meu Consultório de Sucesso. Muito obrigada.